Boa noite. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 17. Vamos fazer a leitura. Me acompanhe na leitura do versículo 1 até o versículo 7. Vamos ficar em pé para lermos a palavra do Senhor. Êxodo 17, do versículo 1 até o versículo 7. E nos diz o seguinte: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos impotentes, incapazes para falar ao teu povo. Por isso, te suplico nesta hora que tu mesmo fale ao teu povo e também fala a mim e ao meu coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Nós estamos aqui no capítulo de Êxodo, capítulo 17. Mas quando nós formos lá no capítulo 15, nós vamos ler que, depois vocês podem olhar em casa, que o povo murmurou contra o Senhor. Porque apesar de ter água ali em Mara, mas as águas, elas eram impróprias para o consumo. A água era imprópria para o consumo. Mas o Senhor pediu para que Moisés colocasse ali umas folhas de uma árvore ali, aquela árvore, e a água ficou boa.
No capítulo 16, vocês também depois vão lá em casa, vocês vão ver que mais uma vez o povo ali de Israel, que tinha saído do Egito, aquele povo que Deus tinha libertado ali do Egito com mais de 400 anos sendo escravos, e o povo murmurou contra Deus, e Deus enviou ali o maná, o pão que caiu do céu, enviou carne também para eles através de bandos de cordonizes. Então no capítulo 15 e no capítulo 16 a gente observa o povo murmurando contra Deus. Um povo que algum tempo atrás tinha visto aquelas maravilhas que Deus tinha realizado ali no Egito. E que num tempo não distante também eles tinham visto aquele povo, diante dos olhos deles, Deus abriu o mar vermelho, e eles passaram, como nos diz a palavra de Deus, abriram o mar vermelho diante deles, e diz a palavra de Deus que todos eles, com seus filhos, com suas crianças, com seus idosos, com seus animais, com as suas criações, passarem a pé enxuto diante do mar vermelho. E aquilo foi um dos maiores milagres já presenciado pelo povo de Deus. Deus abriu um mar e milhares e milhões de pessoas passarem ao pé enxuto, somente porque Deus, com seu poder, com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua soberania, abriu o mar diante deles. Mas não somente isto, quando os egípcios que estavam perseguindo passaram pelo meio do mar, e Deus fez com que aquelas águas retornassem agora de forma normal e matassem todos aqueles soldados egípcios. Agora no capítulo 17, a gente vê nos versículos que nós observamos de 1 a 7, o povo mais uma vez murmurando contra Deus. Ou seja, é a terceira murmuração seguida que o povo de Israel faz contra Deus. A mensagem que nós queremos trazer nessa noite é exatamente para que a igreja veja com muita clareza quem é o nosso Deus e o quanto nós devemos confiar nesse Deus, de tal forma que a gente veja as nossas ações e veja que Deus é aquele que faz brotar no nada todas as coisas. Deus é aquele que fez todas as coisas, os céus e a terra, somente pela sua palavra. Ele falou e as coisas se manifestaram. Ele falou e as coisas brotaram. Ele falou e as coisas surgiram do nada. Para que a gente perceba quem é esse Deus que nós cremos, que é esse Deus que está conosco, que é esse Deus que nos livrou das trevas para a sua luz. A gente tem que perceber que será se as nossas necessidades, assim como deste povo, não está em primeiro lugar? Por que Deus não me dá isto? Por que Deus não me deu aquilo? Por que Deus não me dá aquilo que eu pedi para Ele? Por que Deus não me dá aquilo que eu sei que necessito disso?
Esse povo, além de murmurar contra Deus, eles estavam tentando a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus jamais pode ser tentado, porque Ele não pode ser tentado pelo mal, nos diz lá em Tiago. E veja só, aquele povo que havia sido liberto lá do Egito, eles estavam ali naquela localidade segundo o mandato de Deus. Porque a nuvem os precedia. Então onde aquela nuvem parava, eles paravam. Então será se nós não devemos ter essa percepção dessa geografia de Deus? Onde você está ali porque Deus quis que você estivesse ali. Onde você está, no seu bairro, na sua casa, na sua rua, na sua família, é porque Deus quis que você estivesse ali. Onde você está no trabalho, na faculdade, onde você estiver, é porque Deus fez com que você estivesse ali. Será se o nosso Deus não domina todas as circunstâncias? Eles estavam ali segundo o mandado de Deus. Mas ainda assim, eles reclamaram de Deus, murmuraram contra Deus. O Senhor me trouxe aqui, então é porque Deus quis me trazer aqui. Será que eu não preciso confiar em Deus, apesar das circunstâncias adversas que eu estou passando? Será se Deus não quer que a gente confie nele, independente da circunstância em que eu estou passando, em que eu estou vivendo? Ou será que por causa das circunstâncias eu vou e começo a reclamar, eu vou e começo a murmurar, e eu vou e começo a me criticar devido à situação que eu estou passando? Quando muitas das vezes nós estamos em determinadas situações, é por conta das nossas próprias ações. Certa vez um servo do Senhor chamado Jó, apesar de que ele estava naquela situação, não era por causa do seu pecado, e ele começou a arguir Deus por uma série de coisas, e Deus chegou para ele e disse assim: Jó, tu queres ser meu conselheiro? Tu achas que eu preciso de alguém? Tu achas que eu preciso do teu conselho? Tu queres me aconselhar? Tu queres argumentar comigo? Eu vou te fazer algumas perguntas e tu vai me responder. Onde tu estavas quando eu estava lançando os fundamentos da terra? E ele começou a fazer uma série de perguntas. Tu conhecem? Tu tem conhecimento dessas coisas? Tu me aconselhaste quando eu estava criando todas as coisas? Eu sou Deus. E muitas das vezes a igreja não percebe que Deus é Senhor, que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Deus domina sobre todas essas circunstâncias, que Deus tem um poder sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor. Ele domina sobre todas as circunstâncias. A gente vai observar aqui no versículo 2: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Já era a terceira murmuração seguida. E a gente percebe aqui que a paciência de Moisés já estava indo para o ralo. Tão certo que mais lá na frente a gente sabe o que vai acontecer.
Moisés perde a paciência com o povo, e por causa daquele pecado que ele cometeu ali, que ele não glorificou a Deus, porque Deus pediu para ele falar a rocha e ele bateu na rocha, e Deus disse: não me glorificaste, por causa disso tu não entrarás na terra prometida. Mas tu olharás a terra de longe. Deus fez ele subir no monte assim: olha para toda essa terra que eu prometi para o meu servo Abraão, Isaque e Jacó. Toda esta terra que mana leite e mel, esse povo vai entrar. Meus queridos, Deus não falha em todas as suas promessas. O versículo 2 vai dizer então que eles contenderam com Deus. Eles tentaram ali ao Senhor, contenderam. E a gente vai observar que Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus a ninguém tenta. Ele pode provar a pessoa, ele pode colocar a pessoa a teste, mas tentar não. A gente vai observar que lá em Mateus, tanto em Mateus como Lucas, é no capítulo 4, tanto o capítulo 4 de Mateus como o capítulo 4 de Lucas, e a gente vai observar rapidamente que o capítulo 4 de Mateus, capítulo 4, versículo 7. Versículo 6, me acompanha aí. Mateus 4, 6 diz o seguinte: e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. No versículo 7 vai dizer: respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Em Lucas, lá no capítulo 7, versículo 2, ele vai falar alguma coisa: não tentarás ao Senhor teu Deus. Transforma essas pedras em pães. O que era isso aqui? Ora, Jesus Cristo tinha jejuado por 40 dias e 40 noites. Estava com uma profunda necessidade. O que foi que aconteceu? Ele resistiu à tentação, não cedeu à tentação, mas disse: olha, não tentará o Senhor teu Deus. A gente vai observar isso em toda a Bíblia. Jesus Cristo sendo o segundo Adão, homem perfeito, resistindo às tentações, cumprindo toda a lei que Deus queria que ele cumprisse, de forma que ele não falhou em nenhum momento, ele não pecou em nenhum momento. Mas ele agiu de uma forma que em tudo ele agradou a Deus. Foi o que aconteceu depois lá da tentação, daquela extrema necessidade, depois de 40 dias e 40 noites, onde ele não cedeu àquela proposta de Satanás. Diz na palavra de Deus que vieram os anjos, depois Satanás se retirou dele, vieram os anjos e o serviram. A pergunta é essa: será se diante das nossas necessidades, será se Deus
Não sabe o que é melhor para nós? Será que Deus não vai observar nossas necessidades e não vai suprir as nossas necessidades? Será que as minhas necessidades estão na frente da obediência a Deus? Será que as nossas necessidades são prioridades? É o centro de cada um de nós? O que é que nos diz lá a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 6, versículo 33? Vamos abrir Mateus. Vamos ler juntos Mateus 6,33. O que aqui nos diz? Vamos lá? Buscai, pois, no que? Em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo? Que não devemos o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino dele e o reino de Deus é a sua justiça. Que nós não devemos temer, mas que nós devemos o quê? Confiar em tudo, que Deus vai agir, que Deus vai suprir, que Deus vai visitar, que Deus vai transformar, que Deus vai libertar, que Deus vai estar conosco. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não devemos temer em nada, meus queridos. Nós não devemos temer em nada, mas confiar plenamente de que Deus é, que Deus vai agir, que Deus vai suprir conforme a sua santa e bendita vontade. No versículo 3, tendo aí o povo, do nosso texto, lá de Êxodo 17, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares? E veja só, ele está dizendo, eles estão acusando Deus aqui, que Deus tirou ele lá do Egito para matar eles ali no deserto. Chegaram ao ponto que de não confiar mais na salvação de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações como igreja, como servo de Deus, diante do Senhor, porque daqui a pouco que essas coisas, será se Deus, será se eu sou realmente uma pessoa salva, será se Deus vai cumprir as suas promessas, será se Deus vai me salvar? Esse é o ponto. Que a murmuração pode levar você a não confiar na salvação de Deus, nas promessas de salvação que Deus dá, que Deus afirma na sua palavra. Se falta pão, se falta água, se falta isso, se falta aquilo, Deus vai suprir, Deus vai providenciar, porque Ele é Deus. Depois que Jesus Cristo foi tentado, desceram os anjos e o alimentaram. Ora, chegou ao ponto, para vocês terem uma ideia, deles falarem que, olha o que vai dizer lá no versículo 7, no finalzinho. Vamos ler o último versículo do texto que nós lemos, que é o versículo 7. O que diz?
E chamou o quê? E chamou o nome daquele lugar Massai Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor dizendo, olha o que eles vão dizer. O que diz aí? Está o Senhor no meio de nós ou não? Olha só, olha a minha necessidade. Afinal de contas, Deus está no nosso meio ou não? Estou com fome, estou com sede, eu preciso disso, eu preciso de uma casa, eu preciso daquilo, eu preciso de emprego, afinal de contas, Deus é Deus ou não é? É isso que o povo está dizendo. E será se muitas das vezes nós não agimos dessa forma? Será se nós somos diferentes por causa daquele povo? Porque a palavra de Deus diz que tudo que está escrito, o que foi para nos ensinar. Será se quando nós estamos reclamando de Deus, será se nós quando estamos reclamando daquela situação, será se nós não estamos reclamando de Deus? Porque foi Deus que nos colocou ali, foi Deus que nos deu aquele emprego, foi Deus que nos colocou naquele bairro, foi Deus que nos colocou naquela escola, naquela faculdade, naquela situação. Não estou dizendo que nós não podemos chegar diante de Deus, Senhor, está doendo, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, me ajude. Não estou falando disso, mas estou dizendo como nós agimos diante das circunstâncias adversas, achando que Deus não é aquele Deus que Ele fala na sua palavra, porque Deus não é um Deus que cumpre com as suas promessas. Esse que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos abrir lá em Romanos. Muito conhecida essa passagem. Romanos no capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos ler juntos. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35. Todos acharam 8:35? A partir daí, vamos ler juntos? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Continuemos. Como está escrito, por amor de ti, o quê? Somos entregues à morte todo dia, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, o quê? Somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha o que vai dizer o versículo 38 e o 39. Porque o quê? Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, Ele é o supridor das nossas necessidades, Ele é o nosso capitão, Ele é aquele que traz a vitória, Ele é aquele que livra do pecado, Ele é aquele que ressuscita, Ele é aquele que sustenta os seus servos em todas as circunstâncias. Louvado seja o nome de Deus. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder. Não há Deus como esse que pode salvar. Esse é o nosso Deus. Ah, porque a nação está assim, porque tem um tribunal, tem... Deus é Deus, Deus sustenta, todo o poder pertence a Ele. E tem gente com medo de careca, de juiz careca. Quem é juiz careca, rapaz? É um pobre infeliz que nós devemos orar, nós devemos pedir, Deus tenha misericórdia. Quem é esse infeliz perto diante de Deus, Senhor? Quando a nação está contra Deus, sabe o que diz a palavra? Nação, sabe o que Deus diz? Deus ri, Deus olha para os moradores da terra, para as nações, e começa a rir.
porque as nações, diz Deus, são reputadas em nada. E eu vejo o crente, o que vai ser? O que vai ser o quê? Nem morte, nem profundidade, nem qualquer coisa vai nos separar do amor de Cristo. E se você não perceber de que isso aqui é uma travessia, a Bíblia diz que você é o mais infeliz de todos os homens. Paulo diz, se você acreditar, se você crer que essa vida é o final de tudo, você é o mais infeliz de todas as pessoas. Porque você não crê no invisível, você não crê no Deus que sustenta todas as coisas, você não crê que tem uma outra vida, que é a verdadeira vida, que isso aqui é somente passagem. E abrindo parênteses, não se esqueça de orar pelo careca infeliz, porque é um morto, é um desprovido da graça de Deus. São os hipócritas que precisam da misericórdia do Senhor, e que a igreja tem o dever de orar por essas autoridades. Às vezes eu vejo eles assim, mas que infeliz. Ele pensa que ele está enganando quem? Deus assenhou todas as coisas, foi Deus que colocou ali, Deus está no comando de todas as coisas. Eu vi o Lula falando essa semana, porque o Trump tem se associado com pessoas antidemocráticas. O infeliz e miserável. Ele se associa com Maduro, com o presidente da Nicarágua, com só turma boa. Aí diz que o outro, ele acusa o outro daquilo que ele faz. Todos eles precisam de ser das nossas orações. É isso que a igreja deve trabalhar e não deve temer, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus sustenta. Você tem que entender quem você é. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Quem você é um servo de Deus, você é um príncipe do Senhor. Deus o salvou, Deus o libertou, Deus o purificou. Você é príncipe, você é uma princesa de Deus. Então você deve agir como príncipe que você é, como um servo de Deus que você é. Eu venho em nome do Senhor. Ora, Davi, um rapazola lá, tinha um gigante ofendendo a Deus. E Davi disse assim: esse incircunciso que ofende o exército do Deus vivo, quem é esse incircunciso? Davi pegou uma fundazinha dele, pegou uma pedra. Agora que coisa! Quem era o rei daquela época? Rei Saul. O rei Saul era de que tribo? Da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, meus queridos, eles eram tão eficientes em atirar fundas, que eles atiravam com a mão direita ou com a mão esquerda. A mesma eficiência que eles tinham de atirar uma funda com a mão esquerda, eles atiravam com a mão direita. Olha que humilhação. E quem era o grande homem, o grande soldado da tribo de Benjamim? Saul. Mas o que Deus faz? Deus pega um rapazinho lá da tribo de Judá, e aquele rapazinho vai com aquela funda e diz: eu venho diante de ti em nome do Deus vivo de Israel, o Deus a quem tu tem afrontado, porque eu conheço o meu Deus. E ele vai junto àquela funda, bate na testa, crava certinho na testa do homem, o homem desmaia, ele vai lá e mata. Esse é o servo de Deus que Deus se agrada. Qual é a situação em que você se encontra? Qual a sua circunstância que você está atravessando? Não reclame, mas confie em Deus. Deus, se eu estou aqui é porque o Senhor me colocou. Louvado seja o teu nome, bendito seja o nome do Senhor. Muito pelo contrário, demonstre fé e confiança, porque Deus é. Olha que coisa, rapaz. Olha só, meus queridos, vamos abrir lá em João
para que vocês entendam quem é o nosso Deus. Deus tremendo. Não há Deus como esse que pode livrar, não há Deus como esse que pode salvar. João capítulo 16, todos abram lá em João 16. João 16, 33. Vamos ler todos juntos, é um versículo só. João capítulo 16, versículo 33, o que aqui nos diz? Vamos ler juntos. Estas coisas, o que? Vos tenho dito, para que tenhais o que? Paz em mim. No mundo o que? Passais por aflições, mas tende bom ânimo, o que? Eu venci o mundo. O mundo é inimigo de Deus, e todos aqueles que são servos do Senhor, todos aqueles que seguem a Deus, todos aqueles que professam o nome de Jesus, serão que? Perseguidos, vão passar por aflições, vão passar por dificuldades, porque o mundo não conhece Deus, o mundo não conhece Deus, o mundo é inimigo de Deus, logo é inimigo daqueles que servem a Deus. Mas o que é que nos diz o capitão? O que é que nos diz o príncipe do exército de Deus? O que é que ele diz? No mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, eu sou o capitão de vocês. Logo vocês o quê? Vão vencer o mundo no nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, é Deus tremendo. E Deus que Deus vem, e as pessoas vêm e andam sobre as águas, mesmo que depois começa a afundar, começa a ver o lado. Senhor, me salva. Nós somos assim. Pedro diz: Senhor, é tu que vens? Sou eu. Então se é tu, Senhor, manda eu ter contigo. Vem, Pedro, pode vir. Aí Pedro vai todo contente. Aí depois ele olha para o lado, ele olha para a circunstância. O negócio aqui está brabo, as ondas estão altas demais. Aí vai, Senhor, me salva. Mas é aquele que diz: vem, se a gente for, a gente pode confiar, porque Ele é Deus e não há outro. Ele vai dizer também lá em Mateus que Ele vai estar conosco todos os dias. Mateus no último capítulo, que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus queridos, o que é que a gente observa aqui? Israel falhou quando Deus concedeu os testes para eles. A gente vai observar isso em toda a Bíblia. Sempre que Deus testava Israel, que ele falhava. Você acha que você é diferente? Você acha que nós somos diferentes? Então Deus, concedendo teste para eles, eles falharam. Por causa do que eles falharam? Esse que a gente tem que entender. Porque eles não confiaram na rocha, que é Jesus. Adão, um homem perfeito. Deus deu uma lei para ele cumprir, e ele perfeito. Ele o quê? Ele falhou. Então quem é Jesus? É o segundo Adão. Quem é Jesus? É o segundo Israel. E o segundo Israel, quando foi testado, quando foi tentado, ele não falhou. E o segundo Adão, quando foi tentado, quando ele foi testado, ele não falhou. Jesus é o segundo Adão. Jesus é o único que cumpriu a lei de Deus em todas as circunstâncias. Então, meus queridos, Jesus é o único meio de salvação. Lá em Atos, Pedro vai dizer: olha, dos altos céus abaixo, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos a não ser Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, eu gostaria de fazer algumas aplicações. A primeira aplicação é que Deus é nosso bem maior, confie nele. Confie em todas as circunstâncias.
A palavra de Deus nos diz que nós somos homens de Jesus Cristo dizendo para os discípulos, homens de pequena fé. É isso que nós somos. A nossa fé é insignificante. A gente precisa confiar em Deus. Muito cuidado para a gente não depositar os nossos corações, para a gente confiar naquilo que não é tesouro verdadeiro. Ele diz, olha, não ponha o seu coração nessas coisas que onde a traça corrói, vem os ladrões e roubam. Não ponha o seu coração em riqueza, não ponha o seu coração em trabalho, não ponha o seu coração naquilo que você possui, não ponha o seu coração na capacidade que você tem, no talento que você tem. Não ponha o seu coração nessas coisas. Não persiga essas coisas, mas persigam o quê? No conhecimento de Deus, em conhecer mais a Deus, em ter mais intimidade com Deus, em glorificar o nome de Deus, porque isso aqui importa, em ser um homem de oração, uma mulher de oração, um homem que quando Deus fala através dele, uma mulher que Deus fala através dela, uma mulher de oração, quando a mulher ora, ó Senhor, é assim que Deus anda procurando. Vai lá, o que diz o profeta? E eu procuro aquele que pode tapar uma brecha. Ou seja, vocês já viram? O que nos diz lá em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo o quê? Se o povo o quê? Que me chama pelo nome o quê? E orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, o quê? Eu um quê? Eu um quê? Ouvirei do céu e sararei a sua terra. Comece a dobrar o joelho diante de Deus, comece a buscar a Deus, comece a confiar no Senhor e esperar no Senhor, que no tempo certo Ele virá. Cuidado, meus queridos, para não murmurar diante de Deus. Deus é o nosso bem maior. Vocês conhecem a história do puritano John Owen? Ele é conhecido como o príncipe dos puritanos. Escreveu 24 grandes obras. Príncipe dos puritanos. Mas você conhece a história dele? Ele teve 11 filhos. É uma história impressionante. É isso mesmo. Ele teve 11 filhos. Desses 11 filhos, 10 ele enterrou na infância. Você já viu a dor de um pai desse? Ele enterrou na infância. E teve uma filha adulta que morreu já quando adulta. Ele enterrou os 11 filhos. É isso mesmo. Mas quando você vai ler as obras de John Owen, em nenhuma delas você vai ver o quê? Ele se lamentando. Em nenhuma delas ele cita, ele se lamenta por aquela dor tremenda. Porque a visão que ele tinha era que Deus é o seu bem maior. Deus é o seu bem maior. Agora veja só, quanto nós andamos distantes.
Olha para a vida desse homem, o quanto nós andamos distante desses homens do passado, dessas mulheres do passado. Quanto de nós lamentaríamos, entraríamos em profunda depressão em várias coisas. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus? Por quê? Por que eu? Por que eu? Não murmure diante de Deus. Vai diante de Deus, chore a sua dor, chore a sua angústia, mas não murmure, não reclame de Deus. A segunda aplicação, meus queridos, que eu gostaria de trazer para vocês, é que Deus vai levar você para alguns lugares que não vai ter pão. Deus vai levar você para alguns lugares que não vai ter água. Deus vai levar você para alguns lugares que são deserto. E o que é o deserto? O deserto é local que não tem vida, só tem morte. O deserto é local que os desafios são todos os dias. O deserto é local que é difícil de sobreviver. O deserto é um local duro. É um local causticante. É um local inapropriado para a vida. É um local extremamente difícil, de angústia, de dor. Mas a questão é: Deus vai estar ali no deserto, Deus vai estar com você, Deus vai estar com você naquelas circunstâncias. Ele vai estar se você é um servo de Deus. E se Deus vai estar com você, confie no Senhor, que quando você tiver sede, quando você tiver fome, Deus vai mandar falar a rocha, Deus vai mandar abrir a rocha, Deus vai mandar bater na rocha, e dali vai sair água, e vai dessedentar a sua sede. Porque Deus é aquele que faz brotar no nada aquilo que Ele quer, porque Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. O povo de Israel estava ali no deserto, não tinha água, e Deus diz: pega os anciãos, vai, atravessa pelo meio do povo, vai com os anciãos. E ancião, veja só, aqui no Novo Testamento é a mesma raiz para presbíteros. Vai com os anciãos e vai lá e bate na rocha. Sabe o que foi que aconteceu? Saiu pouca água? Não. Você sabe quantas pessoas estavam ali naquele acampamento? Cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Então ali houve o quê? Um riacho para dessedentar todo aquele... Abriu-se um riacho enorme para dessedentar todos aqueles aproximadamente 2 milhões de pessoas. Quem é aquele que abre, faz sair água da rocha do deserto? É Deus. Quem é aquele que faz descer o pão do céu para que você se alimente, para que as suas necessidades sejam supridas? Deus. Ainda que no deserto não brote vida, mas Deus faz brotar vida do nada, para sustentar o seu povo, para libertar o seu povo, para alimentar o seu povo. Qual é o seu temor, meu irmão? Qual é o seu temor, igreja de Deus? Qual é o seu temor, povo de Deus? Confie no Senhor, espere nele, espere nele. Não confie na sua força, não confie na sua capacidade, não confie no seu prodígio, mas confie no Senhor, porque Deus é aquele que é.
Deus é aquele cujos planos não podem ser frustrados. Aquilo que Ele diz acontecerá segundo a sua palavra. Esse é o nosso Deus, Deus tremendo, Deus grandioso. Não há Deus como o Senhor. Deus é aquele cuja presença Ele diz que Ele vai conosco. E por que Deus nos leva para esses locais? Às vezes sem água, às vezes sem pão, para desertos. Para que você saiba que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Todo-Poderoso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Todo-Poderoso. Porque Deus é aquele que faz brotar água da rocha. Confie em Deus. Lembre-se, Deus vai lhe levar por locais onde Ele vai testar você. Para que você confie nele, para que você espere nele, para que você não duvide em nenhum momento. Não interessa se é profundidade, se é altura, se são circunstâncias, se é falta de pão, se é falta de água, se é doença, Deus vai estar com você. Confie plenamente nele. E se você, meu amado ouvinte, você é uma pessoa que ainda não entregou a sua vida para Cristo, saiba de uma coisa: você é incapaz de fazer aquilo que Deus quer. Adão, um homem perfeito, foi incapaz de cumprir a lei que Deus deu para ele. Israel, mesmo vendo todos aqueles milagres, todas aquelas coisas portentosas, presenciando, vivenciando, ele foi incapaz de cumprir aquilo que Deus pedia para ele. E Jesus, eu quero dizer para vocês que Jesus é o segundo Adão, é aquele que foi tentado e que cumpriu toda a lei de Deus. Eu quero dizer para você que Jesus é o segundo Israel, o Israel perfeito, aonde aquele Israel que falhou, mas o segundo Israel não falhou. Ele obedeceu em tudo a Deus. O segundo Israel, o próprio Deus encarnado. Você não tem força em você mesmo para a sua salvação ou para qualquer coisa, mas Deus é aquele que transforma, Deus é aquele que liberta, Deus é aquele que dá força. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor, ainda quando forem velhos, serão como águias. Eles voarão, ainda quando eles voarão, serão como águias. Então creia, confie em Deus, entregue sua vida para Jesus. Não há nenhuma outra forma de você ser transformado das circunstâncias. Não há nenhuma outra forma de você se libertar do pecado. Não há. Não pense que você vai ser libertado por aquilo que você faz, pela sua capacidade, pela sua competência, pela sua bondade. Não há. Todos falharam. Lá em Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos falharam, todos pecaram, todos sucumbiram a Jesus Cristo, o Israel perfeito, o Adão perfeito, o segundo Adão. Ele cumpriu toda a lei de Deus. Então Ele sim pode resgatar você das trevas para a luz. Ele pode resgatar você do seu vício. Ele pode resgatar você da sua fraqueza, porque Ele derramou o seu sangue na cruz. Entregue sua vida para Ele, confie nele, espere nele.
Não confie nessas coisas desse mundo, não confie nas coisas que estão ao seu redor, mas confie somente em Jesus, que é o libertador, que é o salvador, que é o redentor, que derramou o seu sangue na cruz para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que é a verdadeira vida, aquela que nós esperamos com graça, para que nós sejamos o quê? Sermos adoradores diante do Deus eterno, do Deus que é Senhor de toda a vida, do Deus que é o Senhor libertador. Louvado seja o nome desse Deus grandioso. Confie no Senhor, espere nele, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor de todas as coisas, porque pela sua palavra todas as coisas foram criadas. Igreja, confie no Senhor, espere no Senhor, venha aos domingos, venha às quintas, ore ao Senhor, dobre o seu joelho de Deus, porque Deus é o Senhor que vai ouvir a oração do seu povo, Deus é o Senhor que vai olhar para a necessidade do seu povo. Então não trema diante das circunstâncias, não se abale diante das circunstâncias, porque Deus é o Senhor. Deus é aquele que faz da mulher estéril ser mãe de muitos filhos. Deus é o Senhor que o gago faz com que o gago seja uma pessoa que use das palavras de uma forma grandiosa. Deus é aquele que faz o cego ver, aquele cego de nascença. Deus é aquele que faz o coxo andar, e Deus é aquele que faz o morto ter vida. E a Bíblia diz que todos nós éramos destituídos da glória, da graça de Deus. Todos nós estávamos mortos, nosso delírio e pecado, mas Deus ressuscitou, Deus nos libertou, Deus nos transformou e para a honra e glória do seu nome. É esse o Deus da Bíblia, é esse o Deus das Escrituras. Então espere nele, confie no Senhor e entregue sua vida para Jesus. E que Deus continue derramando graça na vida dessa igreja, Deus continue abençoando a sua igreja, e que a palavra de Deus seja sempre abundante, para que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Deus nos abençoe.